Emocionante. Garçonete gasta $500 em namorado de aluguel e descobre milionário oculto. A chuva caía forte em São Paulo, e dentro da cafeteria charmosa, Júlia enxugava as mesas com um pano umedecido que, apesar de estar limpo, exalava o cheiro do café fresco que dominava o ambiente. A música suave tocava ao fundo enquanto ela pensava na conta de luz que tinha que pagar e na cremosidade das sobremesas que nunca podia degustar. Com 26 anos, as responsabilidades já pareciam pesadas demais. Sua mãe e sua avó precisavam dela, e o trabalho árduo como garçonete mal pagava as contas. Mas não era só isso, sua alma estava cansada de relacionamentos rasos e desilusões amorosas. Você já pensou em um namorado de aluguel? Perguntou uma colega de trabalho, quebrando seus pensamentos. As outras garotas na mesa riem, mas a ideia ecoou na cabeça de Júlia. Um namoro sem compromisso, alguém para dividir risadas e abraços, sem a pressão das expectativas. E na última economia que guardou, estava este impulso, R$ 2.500 que precisavam fazer sentido. Com o coração forte, ela decidiu arriscar e contratou Rodrigo, um jovem cuja foto a fez sentir um frio na barriga e ele era tudo o que sempre sonhou. O primeiro encontro foi mágico. Rodrigo tinha um sorriso cativante e uma conversa envolvente. As horas passaram sem que ela percebesse, e as risadas pareciam não ter fim. Mesmo assim, ao voltar para casa, uma voz dentro dela sussurrava. Era verdadeira diversão ou apenas uma fuga dos problemas que a cercavam? Ela queria crer no amor verdadeiro, mas o medo de se machucar era profundo. Com o tempo, Júlia começou a perceber um detalhe peculiar: Rodrigo parecia atrair muitas pessoas. Onde quer que eles fossem, o olhar admirado das pessoas se fixava nele. Mas em cada passeio, cada conversa, algo em sua essência a atraía ainda mais. Depois de um dia lindo no Parque Ibirapuera, sob um pôr do sol esplêndido, ela sentiu que finalmente tinha encontrado alguém que a compreendia. Então, num dia qualquer, uma revelação cruel despedaçou sua bolha de felicidade. Em uma notícia qualquer, ela viu a foto dele. Rodrigo, herdeiro de uma das famílias mais ricas do Brasil, abandona a vida luxuosa por simplicidade. Seu coração disparou, e a raiva misturada com a traição queimou como fogo em sua alma. Ela se sentia enganada, como se ele tivesse armado um teatro para ela. Poderia amar alguém cuja vida era tão distante da sua, alguém que representava tudo o que havia rejeitado? A confusão a consumia. Aceitar Rodrigo em sua vida significaria abrir portas que nunca quis abrir. Mas seria o amor entre eles genuíno ou apenas um jeito de escaparem de mundos que nunca poderiam compartilhar? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Preparando-se para uma noite de tempestade, Júlia decidiu que precisava conversar com Rodrigo. A chuva caía com força, e cada gota batia como seu coração enquanto aguardava na porta da casa dele, nervosa e angustiada. O que diria ele? A verdade que desmoronou seu mundo estava prestes a ser revelada. Poderia enfrentar essa realidade? Afinal, o amor que sentia por ele superaria as diferenças que os separavam? A resposta estava prestes a chegar. Júlia respirou fundo e decidiu que não havia mais como recuar. Ela havia passado noite se perguntando se deveria falar com Rodrigo ou se deveria desaparecer da vida dele, buscando a segurança em sua rotina, onde tudo era previsível e confortável. Mas havia algo em Rodrigo que a atraiu demais, e ela sabia que tinha que confrontar suas emoções. Bateu na porta, a expectativa gerava um nó na garganta. O som da chuva intensificava a tensão no ar, e a expectativa de descobrir quem realmente era aquele homem a reverberava em seu peito. A porta se abriu e Rodrigo a recebeu, envolto em uma camisa branca que deixava seus músculos desenhados à mostra. O sorriso dele era tão radiante quanto sempre, mas Júlia não conseguiu corresponder. Oi, Júlia.
Que surpresa te ver aqui, ele disse, mas notou a fisionomia dela. A preocupação estampada na expressão fez seu sorriso se apagar aos poucos. Tudo bem? Rodrigo, precisamos conversar, ela respondeu, suas palavras parecendo mais pesadas do que o esperado. Ele assentiu e a conduziu para dentro, onde a luz suave do abajur criava uma atmosfera intimista, mas também carregada de incertezas. O cheiro de café recém-passado se misturava com a umidade da chuva, tornando aquele momento ainda mais íntimo, mais ferozmente vulnerável. Você me surpreendeu com essa notícia, ela começou, evitando encará-lo. Eu vi você na televisão. E tudo o que disseram sobre você sobre sua família. Ele hesitou, seu olhar se desviando por um breve instante. Sim, eu deveria ter. Eu queria ter te contado. Era complicado para mim. Eu não queria que você me visse apenas como quem eu sou, mas como quem eu posso ser. A sinceridade na sua voz era palpável. Mas não diminuía a confusão dentro de Júlia. Mas como posso confiar em você agora, Rodrigo? Toda a nossa história, o que você estava fazendo comigo? A raiva e a tristeza se misturaram, fazendo com que seu tom subisse. Eu não quis mentir, Júlia. Meus sentimentos por você são reais, mas a minha vida é complicada. Fugir da riqueza não é tão simples. Eu não sou só um milionário, eu sou um homem tentando encontrar seu lugar no mundo. Júlia olhou em seus olhos, buscando respostas que se misturavam à dor. Mas o que você quer de mim? O que isso significa? Você realmente se importa comigo, ou isso foi apenas um jogo? Ele deu um passo à frente, aproximando-se dela. Eu quero saber quem você é, por que você é única. Não me importo com o dinheiro ou com o que as pessoas acham de mim. Nunca quis que você soubesse quem eu sou por causa do meu sobrenome. Eu só queria você. As palavras dele eram como um bálsamo para as feridas que ele mesmo havia causado. Mas o medo de se machucar ainda pairava entre eles, como a tempestade lá fora. A chuva aumentava a intensidade, como se o universo estivesse refletindo a batalha emocional dentro de Júlia. E se eu não conseguir viver nesse mundo? E se isso me consumir? Rodrigo não hesitou. Então, vamos descobrir juntos. Eu não sou perfeito, Júlia, mas prometo tentar. Você é especial para mim. Um silêncio pesava entre eles, enquanto a realidade de suas circunstâncias se misturava ao desejo de algo mais. Júlia sentia sua própria resistência se desfazendo, mas o pensamento de todas as diferenças e expectativas sociais a prendiam. Depois de um longo momento, ela finalmente murmurou: E se você não conseguir viver a simplicidade que eu quero? Rodrigo hesitou por um segundo e, com um olhar firme, respondeu: Então vamos lutar por isso. Mas antes que ela pudesse refletir sobre suas palavras, o telefone de Rodrigo tocou, ecoando em meio à tempestade. Ele olhou para o visor e seu rosto ficou pálido. Desculpe, preciso atender. É uma ligação urgente. O coração de Júlia disparou. O que isso significava? Seria uma ligação do mundo que ele estava tentando deixar para trás? Enquanto ele se afastava, uma ansiedade tomou conta dela. Que segredos ainda estavam escondidos por trás da fachada? E, mais importante, ela estava disposta a arriscar seu coração novamente? A tempestade lá fora refletia o turbilhão dentro dela, mas agora havia um novo conflito. Até onde estava disposta a ir por ele? Ela precisava decidir. E essa decisão poderia mudar tudo. Rodrigo virou-se, tentando ocultar a tensão em sua expressão ao atender a ligação. O rosto dele estava sério, a voz baixa e quase abafada pela chuva que ainda caía forte lá fora. Júlia, sozinha na sala, sentia que o espaço entre eles se ampliava a cada segundo. Era como se o barulho da tempestade estivesse fazendo com que sua própria tempestade interior ficasse ainda mais intensa. A ansiedade crescia. O que ele estava ouvindo? O que o deixava daquela forma? Sussurros e tom de voz ansioso quebravam a fragilidade do silêncio. Tentou se concentrar nas palavras não ditas, mas sua mente estava em um caos. O que fizera o amor? O que aconteceria com ele se algo desse errado? Rodrigo se afastou um pouco mais,
como se aquela ligação fosse uma porta se fechando entre eles. Ela queria gritar, perguntar o que estava acontecendo, mas as palavras ficavam presas na garganta. E qual era o seu lugar naquela situação? Afinal, ela havia decidido dar uma chance, mas este mundo que ele trazia consigo parecia ameaçar tudo o que estava começando a construir em sua vida. A voz de Rodrigo se tornou mais baixa, quase inaudível. Os olhos dele estavam fixos no chão, como se algo de muito sério estivesse sendo discutido. Ela pensou em se levantar, em interromper o que quer que fosse, mas a insegurança a paralisou. E se ele não quisesse que ela soubesse? Quando ele finalmente desligou, seus olhos encontraram os da Júlia. Havia uma mistura de preocupação e alívio ali, mas também um brilho que a intrigou. Desculpe, murmurou, enquanto limpava a garganta. Era uma questão de família. Algo que não pode esperar. Família? Perguntou ela, forçando a voz a sair com firmeza. O que aconteceu? Rodrigo pareceu hesitar, buscando palavras. A empresa, a reputação. Não era para eu te envolver nisso. E não quero que você se preocupe com isso. Rodrigo, estamos falando de você. A frustração ecoou na sala. Você disse que quer que eu conheça você. Então, me diga a verdade. O que está realmente acontecendo? Eu não posso confiar em você se você ficar me escondendo coisas. Ele fechou os olhos por um instante, respirou fundo, e Júlia percebeu que o peso das palavras era muito maior que imaginava. A minha família está enfrentando uma crise. Alguém está tentando derrubar nosso negócio. Eu não queria que você soubesse, não assim. Era como se um pedaço do chão sob seus pés tivesse se movido. E isso significa que você vai ter que voltar para aquele mundo? O que vai acontecer conosco, Rodrigo? O olhar dele era intenso, elétrico. Eu estou tentando. Estou lutando contra tudo isso. Mas a pressão é imensa. Não posso simplesmente ignorar tudo o que está acontecendo. Um silêncio pesado envolveu os dois. Júlia sentiu um frio na barriga. Seria essa a verdade que ela temia? Enquanto a chuva se intensificava lá fora, a confusão e a incerteza ardiam dentro dela. E se você decidir ficar com eles? E se você não conseguir se libertar dessa vida? O que eu faço então? A voz dela quebrou um pouco, pendendo para a fragilidade. Rodrigo deu um passo em sua direção, envolvendo as mãos ao redor dela, como se quisesse protegê-la daquela tempestade. Eu não quero perder você. Tudo o que eu quero é encontrar uma maneira de seguir em frente. Mas não posso fazer isso sem você ao meu lado. Olhando para os olhos dele, uma centelha de esperança brilhou lá no fundo. Havia algo poderoso na entrega daquela promessa, mas, ao mesmo tempo, uma nuvem de incerteza pairava. O que aconteceria agora? Ela poderia confiar em Rodrigo e em suas palavras? Nesse momento, o celular dele vibrou novamente, uma notificação que parecia gritar a realidade por trás da aparente tranquilidade. Desculpe, preciso verificar, ele murmurou, afastando-se novamente, deixando Júlia sozinha com seus pensamentos. Agora, a dúvida crescia, um dilema lhe martelava a mente. Deveria se apegar à esperança do amor ou deixar o coração guardar a proteção que sempre procurou? Apenas a decisão poderia abrir ou fechar essa nova porta. E, no entanto, havia uma pergunta que pairava no ar, profunda e urgente. Ela estava realmente disposta a enfrentar tudo isso ao lado dele ou era hora de escolher outra direção? O silêncio tomou conta da sala enquanto Júlia tentava reunir seus pensamentos. A chuva caía incessantemente lá fora, quase como se o universo refletisse a tempestade dentro dela. As palavras de Rodrigo ecoavam em sua mente, mas, por mais que trabalhasse para entender, a insegurança não dava espaço para a clareza. Ele havia prometido estar ao seu lado, mas a realidade que ele enfrentava parecia uma parede intransponível. Rodrigo, ainda com o celular em mãos, olhou para a tela como se tivesse a resposta para todas as perguntas. Era como se ele estivesse preso entre dois mundos, o da família, com suas obrigações e expectativas, e o dela, cheio de novas possibilidades e sentimentos. Júlia observou-o,
tentado a se conectar novamente, mas a tensão no ar criava um abismo que parecia impossível de atravessar. Rodrigo, você vai voltar para eles? A pergunta saiu quase num sussurro, mas a intensidade dela encheu o espaço. Ele hesitou mais uma vez, o olhar distante, perdido entre o presente e as lembranças que trazia consigo. Eu não quero. Realmente não quero, ele finalmente disse, a voz calorosa quase quebrando. Mas, há coisas que não posso simplesmente ignorar. Júlia sentiu o coração apertar. E o que eu sou nisso tudo? Um empecilho ou uma parte do seu futuro? As palavras eram cruéis, mas sinceras. A dúvida que ela guardava há tanto tempo estava prestes a transbordar. Você é tudo. Eu não consigo imaginar voltar a essa vida sem você. É por isso que estou lutando. Mas eu preciso de tempo. Ele falou rápido, como se tivesse medo de perder cada sílaba. O olhar dela na parede atrás dele parecia distante, enquanto sua mente buscava um jeito de organizar a confusão que explodia dentro de si. Tempo, pensou. O que isso realmente significava diante da incerteza? Júlia, a voz dele a trouxe de volta à realidade. Se eu não conseguir solucionar isso, eu vou ter que pensar. Pensei que poderíamos encontrar uma solução, mas as coisas estão muito complicadas agora. Ela sentia um nó na garganta. De repente, a ideia de uma solução não parecia tão promissora. Eu só quero que você seja sincero comigo, Rodrigo. Se você ainda estiver preso a esse mundo, eu preciso saber antes que me machuque mais. As lágrimas ameaçaram escapar, mas ela segurou firme. Você é a única coisa boa que eu tenho, Rodrigo respondeu, a emoção transparecendo em seu olhar, mas a resolução em seu rosto começava a falhar. O telefone vibrava mais uma vez, e a expressão dele mudava, uma nova mensagem talvez, algo que a afastasse dele mais uma vez. Por favor, não faça isso. Não me deixe assim. A súplica dela era genuína, e ela esperava que ele percebesse o quanto seu coração estava em jogo. Rodrigo franziu a testa, quase desmoronando sob a pressão. Eu não quero te perder. Esta ligação é sobre isso, mas eu não posso falar agora. Ele fez uma pausa, respirou fundo e pareceu se recompor. Eu prometo que assim que resolver essa situação, vou te contar tudo. E se você não conseguir? O medo escapuliu em uma voz quase inaudível. O pressentimento de que tudo poderia desmoronar a qualquer momento a envolveu e a drenou de qualquer esperança. Então não sei o que vai acontecer, ele disse, e por um segundo, as palavras o deixaram tão vulnerável que Júlia sentiu um impulso de afastar-se. Mas a dor de se afastar dele parecia muito maior. A chuva lá fora agora soava como um lamento. Ela se perguntava se o amor seria suficiente para superar as tempestades que estavam por vir. Rodrigo, por que tudo parece tão incerto? Ele hesitou, sua expressão carregando a frustração de quem queria resolver tudo, mas não tinha a menor ideia de como. Nesse momento, algo dentro de Júlia se quebrou, e as lágrimas começaram a escorregar livremente pelo seu rosto. Eu não sei se posso ficar assim por muito mais tempo. Sua voz tremia, e a verdade saía em cada palavra. Você pode perder tudo isso. E eu não posso garantir que terei forças para esperar. Rodrigo ficou em silêncio, o olhar fixo no chão, enquanto a tempestade continuava a rugir lá fora. Tudo parecia prestes a explodir, e a única certeza era o desespero e a angústia que estavam se acumulando entre eles. Enquanto isso, uma mensagem chegou ao celular dele, a tela iluminando seu rosto tenso. O que poderia ser dessa vez? Outra urgência? Uma verdade que poderia mudar tudo novamente? A expressão de Rodrigo começou a mudar, e Júlia sentiu seu coração acelerar. Desculpe, eu preciso ver isso. Ele se virou, e a distância que já existia entre eles parecia aumentar ainda mais. O que aquela mensagem traria? A resposta que ela tanto queria ou a dor que estava tentando evitar? O olhar de Rodrigo se fixou na tela do celular, os dedos hesitando por um instante antes de deslizar pela mensagem. Júlia, por outro lado, sentia como se uma lâmina de vidro estivesse cortando seu coração aos poucos. Cada segundo que passava afastava mais a esperança que ela ainda nutria.
Ele a ignorava completamente, mergulhado em suas preocupações. Por que ele não olhava nos seus olhos? Rodrigo o chamou, a voz embargada pela angústia. Ele levantou a cabeça, os olhos brilhando com um misto de apreensão e um pingo de desespero. Eu preciso saber o que está acontecendo. Você está se afastando de mim. As palavras vieram como um grito silencioso que buscava desesperadamente conexão. Desculpe, Júlia. É só que, ele suspirou, passando a mão pelo rosto. É complicado. Complicado como? Questionou, a frustração crescendo. Estamos há semanas nessa mesma conversa e nada muda. Eu não posso viver de palavras vazias. No fundo, Rodrigo começou, mas a voz falhou enquanto ele lia em silêncio. Subitamente, seu rosto perdeu a cor. O coração dela disparou com um novo olhar de preocupação. Rodrigo, o que você viu? Ele olhou para ela com uma intensidade que era quase palpável. É minha família. A maneira como disse a palavra família fez o coração de Júlia afundar. Ela sabia que a situação não se limitava a dúvidas sobre onde ele queria estar. Era mais do que isso. Ele estava preso a um passado do qual não conseguia escapar. Eu não consigo continuar assim, ela foi firme, mas as lágrimas teimavam em brotar. Nem você deve. As coisas precisam mudar, e não sei se posso ficar esperando indefinidamente. Júlia, você tem que entender, não é simples. O tom de Rodrigo elevou-se, evidenciando a tensão que ambos sentiam. Eu não estou fazendo isso por mal. Eu só preciso de mais tempo para resolver tudo. E naquele instante, a incerteza se transformou em uma decisão dolorosa dentro dela. O que ela estava fazendo ali? Esperando por alguém que não sabia se tinha coragem para sair de onde estava? Mais tempo não é uma resposta. É uma ilusão, Rodrigo. O que você realmente sente? É por mim ou por eles? A voz dela tremia, mas a raiva começava a surgir. Ele permaneceu em silêncio, e a distância entre eles parecia crescer. A chuva lá fora intensificava-se, formando um fundo sonoro para o que se tornava um verdadeiro campo de batalha emocional. Eu não quero ser a segunda opção de ninguém, afirmou Júlia, desferindo um golpe que a fez se sentir mais forte, mas ao mesmo tempo esgotada. Se você não consegue resolver isso, talvez a gente deva reavaliar o que temos. A respiração de Rodrigo ficou pesada, ele parecia estar buscando as palavras certas, mas nada vinha. E naquele exato momento, o celular vibrou outra vez. Era uma chamada. Ele olhou para o visor e o nome que apareceu fez o sangue de Júlia gelar. É a minha mãe. A voz dele parecia uma sombra, um eco da conexão que todos desejavam, mas que favorecer apenas a dor. Escolha, Rodrigo. Você pode atendê-la ou ficar aqui comigo. O que realmente importa para você? O desespero crescia nos olhos dela, enquanto a preocupação com a resposta dele apertava seu peito como um abraço sufocante. Rodrigo hesitou, a chamada ainda pulsando. O que viria a seguir? Uma decisão que poderia mudar tudo ou a confirmação de que eles estavam mesmo destinados a uma separação interminável? Enquanto olhava fixamente para ele, Júlia sentiu os ventos da tempestade lá fora se refletirem dentro dela. E foi nesse torvelinho de emoções que ela percebeu, o amor não deveria ser uma batalha. A minha resposta não pode esperar mais, ele sussurrou, e as palavras deixaram o ar entre eles pesado e tenso, como se cada um estivesse às portas de um novo mundo. Naquele silêncio, uma escolha se fazia urgente. Qual seria o próximo movimento deles? Rodrigo olhou fixamente para o celular, a expressão de luta se desenhando em seu rosto. O peso da expectativa de Júlia pairava sobre eles como uma nuvem negra. Ele fechou os olhos por um instante, tentando organizar os pensamentos, enquanto as gotas de chuva batiam com força na janela, ecoando sua confusão interna. Júlia, as palavras escaparam, mas pareciam pesadas na sua língua. Ele sabia que a escolha que enfrentava não era simples, mas era uma bifurcação que poderia mudar o rumo de suas vidas. Você precisa decidir, Rodrigo. Não dá mais para continuar assim. Eu mereço saber se você está aqui de corpo e alma ou se ainda está preso a essa família que o impede de ser feliz.
A frustração estava evidente, mas Júlia sabia que também havia amor naqueles olhos claros, e isso tornava tudo mais doloroso. Ele não a olhava nos olhos, a fuga se tornava sua resposta. O celular ainda vibrava, uma presença incômoda, como um lembrete constante do que ele poderia estar deixando de lado. Mas Júlia tinha que ser firme. Se Rodrigo não fazia escolha, ela própria precisaria fazer. Se você não me responde agora, eu vou embora, disse ela, a voz tremendo, mas decidida. Eu não posso esperar por alguém que não sabe o que quer da vida. Rodrigo respirou fundo, como se estivesse se preparando para enfrentar um monstro. Você tem que entender, minha mãe, a situação é complicada. Eu só preciso de mais um tempo. Tempo, Júlia repetiu, o desânimo quase a fazendo rir de tristeza. Você quer mais tempo para pensar ou mais tempo para se afastar de mim? Estou cansada de ser deixada para depois. Ele a encarou, finalmente vendo a dor estampada em seu rosto. Era como olhar para um espelho que refletia tudo o que ele temia. Eu amo você, Júlia. Eu não quero te perder, ele confessou, mas já era tarde. As palavras não eram suficientes. Ela queria ação, não promessas que não se concretizavam. Então me mostre, Rodrigo. Me prove isso. E não com palavras, mas com escolhas. Atenda a chamada. Resolva tudo isso. Se a sua família precisa de você, vá. Mas se você escolher ficar aqui, comigo, então que seja de verdade, ela disse, a esperança e a desilusão entrelaçadas em sua voz. A chuva continuava a cair lá fora, sem piedade, como os sentimentos que inundavam o coração de Júlia. E ele sabia que não poderia mais adiar a resposta. Cada segundo que se arrastava parecia uma eternidade, e então, como um impulso inesperado, ele atendeu a chamada. O olhar que trocou com Júlia era uma mistura de medo e determinação. A voz da mãe ecoava do outro lado, e tudo o que ele pensou foi que ali, naquele momento, a resposta de Rodrigo não estava apenas para sua mãe, mas também para a mulher que ele amava. Oi, mãe, ele começou, mas toda a confiança parecia escorregar entre seus dedos. A expressão de Júlia, ferida e ansiosa, o assombrava. Rodrigo, meu filho, precisa voltar para casa, a voz dela era carregada de ansiedade. A cada palavra, as sombras do passado começavam a tomar forma, empurrando Rodrigo para um lugar que ele temia. E foi nesse ponto crítico que Júlia percebeu que, independentemente da escolha que ele fizesse, já não haveria volta. Rodrigo! A interjeição saiu como um grito desesperado, e a tempestade lá fora pareciam ser nada comparada ao caos que se desenrolava entre eles. A ligação durou eternidades. A voz da mãe, mesmo atrás do vidro, ressoava como um tambor às portas de um destino incerto. O que Rodrigo diria? Ele olhou para o rosto de Júlia uma última vez, o pensamento fervilhando em seu coração, as suas decisões moldariam não apenas o futuro dele, mas o dela também. Nesse último instante, a verdade teve que emergir, mas qual seria o preço a se pagar por essa liberdade? E, enquanto o vento soprava como se tivesse vontade própria, o peso da escolha se tornava cada vez mais insuportável. O que ele escolheria dizer a seguir? A voz da mãe ecoava em sua mente como um aviso, cada palavra um fardo que se acumulava, pesado como o céu escuro lá fora. Rodrigo sentia sua respiração acelerando, as palmas suadas contra o celular. Olhou novamente para Júlia, que tinha os olhos cheios de esperança e dor, como se ela estivesse esperando uma resposta que poderia moldar não só suas vidas, mas seus corações. Eu não sei se posso, ele disse, a voz embargada. No fundo, ele sabia que a verdadeira batalha não era apenas contra as expectativas da família, mas contra o medo de se abrir para o desconhecido que Júlia representava. Qual é o problema, Rodrigo? Júlia questionou, o tom de voz quase implorando. Você não precisa escolher entre mim e sua família. Você pode ser feliz com ambos. Só precisa ter coragem e se decidir. Ele sentiu uma pontada de dor, uma mistura do desejo de deixar tudo para trás e a pressão de ser o filho que sua mãe esperava que ele fosse. A lembrança das expectativas familiares, dos jantares silenciosos onde a felicidade parecia uma máscara para esconder a verdade, lhe consumia. Mas a imagem de Júlia, cheia de vida, a seu lado,
o fez questionar tudo. O telefone ainda estava preso ao seu ouvido e, do outro lado, a mãe continuava insistindo. Rodrigo, sua família precisa de você. A situação está piorando e ela não terminou a frase, não precisava. As palavras eram claras, ele era o sustentáculo da família. Por um momento, a confusão se dissipou. Ele olhou uma vez mais para Júlia. A luz fraca da sala mal iluminava seus rostos encanados pela tempestade. Eu não posso continuar assim, ele afirmou, os lábios se movendo quase sem querer. Preciso ir. Júlia fechou os olhos, como se uma lâmina a tivesse cortado. A expressão de perda se instalou rapidamente em seu rosto. Rodrigo, você tem certeza? Não pode simplesmente ir embora. Você não está apenas me deixando aqui, está se entregando a uma vida que você não quer. Ele sentiu um misto de raiva e tristeza crescer dentro dele, um espiral de emoções que ameaçava transbordar. Isso não é justo, Júlia. Eu não escolhi essa vida, não escolhi ser o pilar de uma família que espera tanto de mim. E o que sobre nós? Ela perguntou, lágrimas nos olhos, uma tristeza profunda tomando conta de sua voz. E se você nunca sair dessa bolha? O que vai acontecer com a gente? As palavras dela o atingiram como um soco no estômago. Ele ficou parado por alguns segundos, completamente paralisado pela intensidade da situação. E, num movimento impulsivo, desligou a chamada, sentindo como se tivesse cortado um cordão umbilical que o ligava à sua infância e todas as suas responsabilidades. Rodrigo, você fez isso. A indignação de Júlia transpareceu, e ele podia sentir a tensão entre eles se intensificando como a tempestade lá fora. Eu não sei o que mais fazer. Ele gritou, a frustração explodindo. Não posso ser a única coisa que você precisa. Você precisa me deixar decidir. Ela deu um passo para trás, a respiração agitada. A sala parecia menor, as paredes se fechando ao redor deles. E se decidir me deixar? E se essa for a sua escolha, Rodrigo? O que faço com isso? A pergunta pesou na atmosfera como uma bomba relógio prestes a explodir. Ele sabia que, de algum modo, era exatamente isso que estava acontecendo. A escolha que realmente precisava fazer não era entre Júlia e sua família, mas sim entre o que realmente queria para a sua vida. Ele se virou, sentindo a tempestade crescer tanto dentro quanto fora dele. Era um dilema que o consumia e que ninguém poderia resolver por ele. E nesse momento, a incerteza era a única certeza que tinha. Rodrigo, você não pode ir embora assim. A modulação da voz dela refletiu o desespero, e ele percebeu que o tempo estava se esgotando. Eu preciso de um tempo para pensar, ele respondeu, com a voz embargada, consciente de que cada palavra poderia mudar tudo. E ao instantes de dúvida, Júlia fez a pergunta que nenhum dos dois queria ouvir. E se não houver mais tempo? Nesse momento, Rodrigo se viu diante da maior decisão da sua vida, a escolha entre arriscar seu coração ou permanecer prisioneiro de suas responsabilidades. O que, afinal, ele realmente queria? Rodrigo se afastou, sentindo as palavras de Júlia reverberarem em sua mente. A pergunta "e se não houver mais tempo?" parecia ecoar no espaço entre eles, como um compromisso selado por aquele instante tenso. Ele respirou fundo, tentando abafar o tumulto que se formava em seu peito. Precisava de um espaço, mesmo que fosse apenas o canto da sala. Mas a verdade era que não havia saída fácil. As gotas de chuva começavam a tamborilar na janela, uma sinfonia que acentuava a confusão que ele sentia. As sombras dançavam nas paredes, projetando os medos que ele não queria enfrentar. Não era apenas sobre Júlia. Era sobre tudo o que implicava essa escolha. O que aconteceria com a família se ele decidisse buscar sua felicidade? O que fariam sem o apoio dele? O peso do mundo caía sobre seus ombros, e a visão de Júlia, tão frágil e determinada, lucidamente lhe mostrava o que poderia ganhar, mas também o que poderia perder. Rodrigo, por favor. A voz dela quebrava um pouco a cada palavra, e ele se sentiu como um tolo, pensando que poderia se livrar desse dilema. Olhou nos olhos dela, e ali viu seu próprio reflexo em meio a uma tempestade de sentimentos. Você não pode fugir disso. Júlia prosseguiu com a voz entrecortada.
Nós dois sabemos que não é só uma decisão simples, é a sua vida. Ele se virou de volta, o coração apertado. E se eu não tiver a coragem necessária? E se a escolha que eu fizer for errada? Ela deu um passo à frente, ainda com os olhos marejados, uma mistura de fogo e vulnerabilidade. Rodrigo, existem riscos em tudo na vida. Não podemos viver apenas olhando para trás. Eu quero que você escolha você. Não porque eu quero, mas porque você merece essa chance. As últimas palavras dela criaram um eco inesperado em seu coração. A força que ele via nela o encorajava a olhar para dentro e encontrar a coragem que achava que não tinha. O que realmente desejava? A liberdade de amar alguém com todo o coração, de se livrar das amarras que o prendiam a uma vida que não tinha escolhido. Pensa na mãe nos jantares que nunca foram alegres, nas horas perdidas entre responsabilidades que não eram suas. Sabia que não a poderia deixar sozinha. Mas também sabia que nenhuma vida valia a pena se não houvesse amor, se não houvesse felicidade. E se eu me arriscar? Pensou em voz alta, como se estivesse cogitando em voz alta a própria vida. Então, talvez você se encontre de verdade, Júlia respondeu, um lampejo de esperança iluminando seu rosto. E se você me deixar entrar, talvez a gente encontre um jeito de contornar isso tudo juntos. Rodrigo sentiu adrenalina misturada com um frio na barriga, uma ponte improvável se formando entre eles em meio à tempestade. Havia algo de libertador na possibilidade de um futuro que não fosse só sobre obrigações. Mas antes que pudesse responder, uma mensagem pipocou em seu celular, tão abrupta quanto um raio em meio ao escuro. Rodrigo, é sua mãe. Precisamos conversar. É urgente. A súbita intromissão do mundo exterior trouxe à tona a realidade que ele tentava ignorar. Precisava decidir. As escolhas que faziam parte da vida de seu coração estavam em andamento, enquanto suas obrigações certamente o prendiam a um ciclo a que queria escapar. O que é tão urgente? A pergunta ressoava em sua mente, ofuscando por um momento o resplendor da possibilidade que estava começando a emergir. Ele olhou para Júlia, e no fundo de seus olhos, encontrou um reflexo de sua própria luta pela liberdade. Com um peso crescente no coração, ele sabia que precisava agir. Mas agiria como? O futuro pedindo uma resposta, mas Rodrigo mal sabia qual seria, e isso o assustava. E se a hora que você tanto teme finalmente chegou? Era a pergunta não feita que pairava no ar, uma pergunta que talvez pudesse mudar tudo. Rodrigo encarou a tela do celular, as palavras de sua mãe parecendo pulsar como se tivessem vida própria. A urgência da mensagem açoitava seu coração, como se uma tempestade interna estivesse prestes a explodir. Ele olhou novamente para Júlia, que aguardava, nervosa, talvez percebendo que aquele instante estava se desintegrando em 1000 pedaços. Eu preciso atender, disse ele, a voz vacilante, quase um sussurro. Claro, faz o que você precisa fazer, respondeu Júlia, embora a decepção fosse visível em seu olhar. Uma sombra de descontentamento a atravessou, e ele a percebeu claramente. Ela esperava que ele tomasse uma posição, mas seria complicado. Ele ia atrás da realidade, mas a verdade de seu coração estava ali, pulsando, enquanto a ligação estabelecia conexões com suas obrigações. Rodrigo respirou fundo e tocou no ícone da mensagem. Assim que a chamada atendeu, a voz de sua mãe soou ansiosa. Rodrigo, onde você está? Preciso que venha para casa agora. Oi, mãe, o que aconteceu? Estou ocupado. É sério, você não pode ignorar isso. É sobre seu pai. O tom dela fez seu coração despencar. Ele sabia que a situação com o pai era delicada, mas o que poderia ser tão urgente? Sobre o meu pai? O que há de tão urgente? Perguntou, preocupando-se com possibilidades que variavam de uma simples discussão até algo mais grave. Ele está ficando mais fraco e a situação financeira não está boa. Precisamos de você. Você é o único que pode ajudar. A afirmação dela bateu como um peso. A pressão crescia em seu peito, quase sufocando, seus medos estavam vocalizados e claros, era responsabilidade, era carga, era um chamado para voltar à realidade que ele tentava escapar.
Desligou a ligação e olhou para Júlia, sentindo a distância que imediatamente se criava entre eles. Ela estava a poucos passos de se afastar, mas ele não poderia deixar que isso acontecesse. O calor que ele havia sentido ao considerar os sentimentos por ela não poderia se esfriar assim. Ele hesitou, então tomou a decisão que o assustava ainda mais. Júlia, espera. Ele se aproximou, as palavras se desenrolando como uma tentativa desesperada. Acho que o que minha mãe disse pode ser muito sério. Mas eu não quero que isso nos afaste. Seus olhos se encontraram novamente. A intensidade era palpável, mesmo em meio ao temor do que estava por vir. Eu entendo, mas você precisa ficar. Se quisermos, teremos que enfrentar isso juntos, não acha? As palavras dela penetraram em sua mente. Rodrigo se sentia dividido. De um lado, a obrigação para com a família, do outro, a possibilidade de um amor verdadeiro e a chance de viver plenamente, sem amarras. Ele era um homem entre dois mundos, e quanto mais pensava, mais tormenta se formava. E se eu escolher você? E se eu decidir não ir? Ele quase sussurrou, a intensidade de suas emoções explodindo em sua voz. Júlia balançou a cabeça, ansiosa. Então, você precisa estar pronto para o que isso pode significar, Rodrigo. Isso não será fácil. No entanto, eu posso te prometer que tentaremos. A determinação brotava, mas a dúvida ainda pairava, como uma alvorada que não se atrevia a romper a escuridão. Um silêncio pesado, mas cheio de significados, envolveu os dois. O risco estava ali, mas agora a escolha estava mais clara. Contudo, ainda havia esse chamado da realidade que, de uma forma cruel, insistia em reivindicar sua atenção. Assim, enquanto a chuva continuava a tamborilar nos vidros, a tempestade interna dentro de Rodrigo também se intensificava. Ele não sabia qual decisão tomaria, mas sabia que estava prestes a enfrentar o dilema mais importante de sua vida. A necessidade de decidir o aguardava, e à medida que olhou mais uma vez para a janela, ele viu uma sombra se formar atrás deles, uma presença não esperada. A meio caminho entre a escolha e a obrigação, surgiu uma nova pergunta na mente de Rodrigo. E se a verdade que estou prestes a descobrir mudar tudo? Rodrigo respirou fundo, a pressão em seu peito se intensificava como um tambor ensurdecedor. A voz da mãe ainda ecoava em sua mente, mas agora havia um novo peso, uma nova realidade, a presença de Júlia, que esperava ansiosamente por sua resposta, a conexão que havia criado totalmente em risco. Júlia, as palavras hesitaram em sua boca. Ele estava em um campo minado emocional, onde cada sílaba poderia detonar tudo ao seu redor. O coração pulsava forte, e a tempestade lá fora parecia um reflexo da tempestade interna que o consumia. Ela colocou a mão no peito, como se pudesse sentir a tensão no ar. Rodrigo, não se esqueça do que conversamos. Você não é apenas o que sua família espera que você seja. Os olhos dela brilhavam com uma mistura de esperança e insegurança. Eu quero você. O verdadeiro você. Ele estava dividido entre a lealdade e a liberdade. A decisão que tomasse poderia mudar sua vida, mas ao mesmo tempo, a possibilidade de felicidade o atraiu irresistivelmente. Como poderia abrir mão do que o tornava vivo? Mas o som da chamada da mãe ainda estava presente, insistente e implacável. Eu não posso ignorar minha família, Júlia. A voz dele saiu rasteira. Havia um lamento na liberdade que ainda não havia abraçado totalmente. Mas ao mesmo tempo, eu não posso perder você. Então lute por nós, Rodrigo. Você não precisa escolher um mundo ao invés de outro. Encontre uma maneira de conciliar os dois. As palavras dela eram como um mantra de esperança, e a sinceridade em seu olhar estava começando a derreter a resistência que ainda restava dentro dele. Rodrigo mirou a janela. A chuva agora era um espetáculo de luz e água que dançava nas gotas que escorriam, refletindo a angústia e a beleza de um novo começo. Ele fechou os olhos, a imagem de Júlia subindo como um farol, clara e vibrante, um chamado ao amor. Eu posso tentar, Júlia. Posso tentar ser o filho que minha mãe espera e o homem que quero ser junto a você. O orgulho flutuou em sua voz, e pela primeira vez viu uma possibilidade real de vida misturada entre as duas realidades. Mas isso vai exigir coragem de ambas as partes.
Não será fácil. Os olhos dela brilharam ao ouvir isso, uma mistura de emoção. Eu estou aqui, Rodrigo. Estou pronta para enfrentar isso com você, contanto que você esteja disposto a me incluir na sua luta. Ele sorriu pela primeira vez em uma eternidade, um sorriso genuíno que aquecia o coração. A chuva que caía parecia agora uma bênção. Eu quero você ao meu lado. Vocês, minha família e você são meu mundo. Imediatamente, o telefone vibrou novamente, mas desta vez não importava. Ele olhou para Júlia e a envolveu em seus braços, um abraço forte que prometia que o amor deles poderia enfrentar qualquer tempestade. As dificuldades pareciam se dissipar, como as nuvens que lentamente cediam à luz do sol. Rodrigo, você vai mesmo me escolher? A insegurança sombreava a voz dela. Sim. Eu não posso e não quero viver sem você. Precisamos trabalhar nisso juntos, fazer as pazes entre nossas duas realidades. Ele segurou o rosto dela com delicadeza, os dedos acariciando sua pele. Estamos prontos para escrever nossa própria história. O ambiente ao redor desapareceu, e, por um momento, só existiam eles. As músicas do mundo exterior, a pressão da família, as expectativas, tudo parecia se reduzir a um pano de fundo distante. Seus rostos estavam tão próximos que podiam sentir a respiração um do outro. Foi quando ele tomou coragem para declarar o que realmente desejava. Eu quero viver esse amor. Para isso, preciso da sua ajuda. Vamos juntos lidar com cada desafio que surgir. Sim, ela sussurrou. E com esse simples termo, uma nova era começou. As dúvidas, os medos, tudo parecia pequeno diante do que estavam dispostos a alcançar juntos. E com um último olhar entrelaçado, Rodrigo decidiu que era hora de abrir a porta da nova vida. Ele pegar seu celular diretamente da mesa, hesitativo, estava muito longe. Era hora de dar um passo em direção à verdade. Oi, mãe, ele atendeu, a voz um pouco mais firme do que antes. Eu preciso falar com você. Precisamos lidar com tudo isso juntos. Mas também há alguém muito importante na minha vida agora, e eu quero que você a conheça. Lágrimas brotaram nos olhos de Júlia, e ela sorriu, sabendo que o amor deles poderia resistir a qualquer tempestade. De mãos dadas, eles encaravam o futuro, prontos para navegar juntos pelas ondas incertas da vida, onde finalmente construiriam um lar. Se você chegou até aqui, é sua oportunidade de se inscrever imediatamente no nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a gente a crescer. Comente suas reações e teorias sobre este final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Seja um verdadeiro fã de histórias emocionais, e nos apoie com essas ações.